Oi, gente! Esse é mais um vídeo daquela série de estudos. Lembrando que essa é uma série para poder compartilhar os nossos estudos e o que a gente está estudando. Lembrando que nós somos formados como professores de biologia, não como psicólogos, então nós não somos profissionais, nós somos apenas pessoas que gostam de estudar compartilhando os estudos. O nome do artigo ou do livro, etc., que a gente estiver trazendo aqui sempre vai ficar na tela. Nem sempre a gente vai conseguir colocar link, não só porque a gente tem amnésia. Não só porque a gente tem amnésia e a gente pode esquecer, mas talvez porque a gente não encontre o link de novo pro que a gente leu. Mas a gente vai fazer o possível para poder colocar pelo menos o nome na descrição e o nome vai sempre estar na tela. Então vocês conseguem saber qual artigo ou qual livro é. E o de hoje é o Guia para Tratamento de TDI em Adultos, terceira revisão. A terceira revisão é de 2011. Então, sim, é um artigo já antigo, mas se eu não me engano ele é o mais atualizado que tem. E ele é um guia de tratamento, então ele é muito importante para a gente que tem TDI entender e ler e realmente entender o artigo, porque é o que os profissionais vão usar para tratar a gente. Ele é um guia para profissionais, então ele não é feito para leigos, ele não é feito para os pacientes, mas lendo ele você consegue entender o que esperar do tratamento e como o tratamento deve ocorrer, porque assim você consegue saber o que de fato deve acontecer e saber quando o profissional está fazendo alguma coisa errada, quando o profissional está tentando te empurrar para algo que não é certo. E eu espero que esse vídeo seja informativo. Lembrando, não somos profissionais, a gente está aqui só compartilhando estudos. Os vídeos sobre esse artigo vão sair separadamente, porque é um artigo de 74 páginas, então não tem como condensar tudo em um vídeo só, porque ficaria um vídeo muito maçante, então a gente vai dividir em 5 vídeos. O vídeo de hoje vai falar sobre o que é dissociação e os processos diagnósticos para o TDI. Primeira coisa que é importante saber, cerca de 1 a 3% das pessoas têm TDI ao redor do mundo, o que pode parecer um número pequeno, mas em números totais é um número bem grande. E lembrando que esses números são casos diagnosticados. TDI é um transtorno que é muito difícil de diagnosticar, porque se a pessoa não tiver tido contato com o transtorno antes, se o profissional não souber do transtorno, é muito fácil interpretar os sinais do TDI, os sintomas do TDI, como parte de outros transtornos. Então, muito provavelmente o número total é bem maior, só que as pessoas não têm acesso a esse diagnóstico. Também é importante entender que os sintomas principais do TDI vão ser os sintomas de estresse pós-traumático e que geralmente os transtornos que são comorbidade com TDI são diagnosticados primeiro. Então é bem provável que se você tenha TDI, você seja diagnosticado primeiro com depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade ou qualquer outro transtorno comorbidade com TDI, para só depois chegar ao diagnóstico do TDI de fato. Geralmente isso leva a um tratamento muito longo e ineficaz das comorbidades, porque o problema principal não é a depressão, o problema principal não é a ansiedade, sim o TDI que está causando todas essas outras coisas. Lembrando, o TDI é um transtorno que acontece por trauma repetitivo na infância. E por isso ele tem os mesmos sintomas do estresse pós-traumático e mais de outros transtornos também. Então não dá para tratar ele como se ele fosse só uma depressão, porque ele é muito mais que isso. Os critérios diagnósticos são 2 ou mais estados de identidade, identidades que tomem o controle executivo do corpo, amnésia de eventos passados, cotidiano ou de informações pessoais, não pode ser causado por drogas ou remédios e não pode ser parte de algo cultural. Segundo o DSM, dissociação é a interrupção da integração da consciência, memória, identidade ou percepção do mundo e percepção de si. É uma coisa automática que acontece como resposta ao estresse e quando acontece com muita frequência, ela se torna patológica. O autor Kluft diz que os alters são um estado de consciência relativamente estável, que tem comportamentos, funções, gostos, percepções do mundo e uma identidade própria. E essa parte do relativamente estável é importante entender porque o TDI tanto pode ter splits, que é a criação de novas identidades ao longo de toda a vida da pessoa,
e também pode ter fusões, que é quando duas ou mais identidades se juntam para formar uma só. Então, a identidade dos alters dentro do TDI não é uma coisa 100% solidificada, porque ela pode fundir e ela pode se dividir. Os termos mais usados para descrever os alters são alters, partes, personas, facetas, eus e pessoas, mas é sempre muito importante entender que o psicólogo não pode, ou nenhum profissional, inclusive o paciente, também não pode tratar os alters como se fossem pessoas completamente diferentes, e sim tratar como partes de um mesmo ser humano, de um mesmo indivíduo. Porque mesmo que sejam identidades diferentes, como eu já disse, elas são relativamente estáveis. Então elas podem fundir, elas podem splitar, e elas fazem parte de um mesmo cérebro, de um mesmo corpo. Então elas precisam ser tratadas como parte de um mesmo ser humano. O que não significa que deve ser tratado como se fosse a mesma coisa. Porque, como eu já disse, os alters vão ter funções, comportamento, percepção do mundo diferentes um do outro. Então não tem como tratar como a mesma coisa, mas também não pode ser tratado como pessoas diferentes, porque não são pessoas completamente independentes um do outro. Agora eu vou falar bem por cima de teorias sobre a criação e formação do TDI. Lembrando que esse vídeo sou eu compartilhando os meus estudos e que você pode e deve também estudar se você achar que é melhor para você. Este autor aqui criou uma teoria de trauma de traição, e ele diz que o rompimento ou a não existência do apego saudável com os seus principais cuidadores faz com que você precise usar a dissociação como mecanismo de defesa, porque você não vai ter os seus cuidadores ali para cuidarem de você. Isso não significa que os cuidadores principais sejam pais, avós, tios, tias, professoras, babás, não vão estar ali fisicamente, mas que algo aconteceu nessa relação para que a criança não tivesse um apego saudável com aquele cuidador, o que significa que a criança não vai conseguir confiar de que aquele cuidador vai ajudá-la. Como a criança não vai ter ajuda externa, e talvez a criança até tenha pedido ajuda externa e não tenha conseguido, e por isso ela não vai pedir de novo porque percebeu que já não funcionou, o que a criança vai tentar fazer é achar mecanismos para lidar com aquilo. Quando todos os mecanismos são esgotados, ela começa a usar a dissociação. Quando ela não tem um apego saudável com o cuidador e não tem essa relação de confiança e de ajuda do cuidador com a criança, a única coisa que resta para a criança é dissociação. E aí o que acontece é, as memórias traumáticas elas vão ser encapsuladas, como o autor descreveu, e elas vão ser separadas da consciência para que a criança não tenha contato diário com aquelas memórias. E aí o trauma prolongado repetitivo, ele vai criar uma forma rudimentar de alter, que não vai ser só para guardar as memórias, mas guardar sentimentos, respostas do trauma, ações, pensamentos ao redor do trauma. E com o tempo, essas formas rudimentares de alters podem ir criando um senso mais firme de identidade. Para desenvolver o TDI, a criança precisa ter a capacidade de dissociar a níveis muito altos, e essa capacidade de dissociar ela é genética. Experienciar coisas que obriguem ela a usar dissociação como mecanismo, que significa que ela já tentou usar outros mecanismos e agora o único mecanismo que ela tem é dissociação, porque ela não vai ter uma ajuda externa, então ela precisa ter uma ajuda interna do próprio cérebro, que é dissociar. Dissociação é o último recurso que o cérebro usa. A criança precisa não ter experiências de alívio e precisa ter o desenvolvimento desses estados de consciência, esses alters rudimentares. E agora a gente vai falar bem rapidinho sobre a teoria da dissociação estrutural e o que ela diz sobre trauma e TDI. A teoria da dissociação estrutural diz que todos nós nascemos com vários estados bem rudimentares de personalidade e que ao longo da vida, mais ou menos ali pelos 7, 9 anos, esses estados rudimentares se juntam e formam a nossa identidade. O que acontece no TDI é que, como esses estados rudimentares foram separados por barreiras de amnésia e barreiras de identidade, o que acontece é que esses estados não conseguem se juntar e aí a criança fica com vários estados de consciência diferentes, que são os alters. Lembrando que nessa teoria em específico,
toda pessoa já nasce com esses vários estados rudimentares. Nesse caso, os estados rudimentares são os estados básicos de qualquer pessoa, que são fome, sono, querer amor, querer afeto, atenção, que são coisas que a gente vem desde bebê já tendo. Os estados rudimentares citados anteriormente são estados criados para poder guardar memória de trauma. Na teoria da dissociação estrutural, esses estados rudimentares vão ser divididos em duas categorias, que são partes aparentemente normais, que não vão ter memória do trauma, e as partes emocionais, que vão ter as memórias do trauma. É importante dizer que TDI não acontece após a identidade já ter sido formada, o que significa que TDI não pode acontecer na adolescência e na vida adulta. Acontece especificamente com crianças. Então, traumas causados na adolescência e na vida adulta não criam TDI. Eles podem causar estresse pós-traumático, mas eles não vão causar o TDI. Para o diagnóstico, os terapeutas que são especialistas em TDI, eles vão procurar por sintomas de dissociação no cotidiano e de estresse pós-traumático. Eles não vão procurar exatamente mudança de comportamento ou mudança no tom da voz e coisas do tipo que provavelmente as pessoas esperam que seja, porque a grande maioria dos sistemas das pessoas com TDI não apresentam sinais tão óbvios quando elas têm troca de identidade. Então eu vou ler aqui uma lista de sintomas que são os que os profissionais especializados em TDI geralmente procuram: amnésia, fuga dissociativa, despersonalização e desrealização, confusão de identidade e alteração de identidade, regressão de idade, pensamentos ou emoções que a pessoa não controla. Também é importante entender que pacientes que foram muito traumatizados, principalmente que já têm algum tipo de trauma com terapeuta ou com médicos, podem não conseguir se abrir logo de início. Então, os sintomas podem não ser tão visíveis mesmo para especialistas. E esses sintomas podem acabar não sendo relatados pelo paciente por uma questão de não ter confiança ou de ter algum trauma com aquele tipo de profissional e não conseguir falar sobre a própria experiência. E é por isso que esses profissionais precisam estar atentos a esses sintomas durante as sessões, mesmo quando o paciente não está falando que tem esses sintomas. Mas lembrando que os sintomas podem sim ser relatados pelo próprio paciente. E é importante lembrar que TDI envolve amnésia, então provavelmente o paciente não vai conseguir contar a história da vida toda de uma forma coesa e que faça sentido, porque ele não vai lembrar da vida toda. E ele provavelmente não vai lembrar de vários traumas ou de detalhes desses traumas. Então, muito provável o relato do paciente não vai ser completo, vai ter vários pedaços faltando, porque a pessoa não tem memória daquelas partes. E isso também é um sinal, um sintoma que os profissionais procuram. O instrumento para avaliar a dissociação mais usado aqui no Brasil é a escala de experiências dissociativas 2, que é abreviado como DES-2, porque a abreviação está em inglês. Mas é importante lembrar que apenas esse teste, essa escala de dissociação, não dá o diagnóstico sozinha. Precisa ter uma investigação dos sintomas para saber quando os sintomas começaram e o histórico de vida do paciente e coisas do tipo para conseguir dar um diagnóstico correto. E por último, nesse vídeo a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais, ou seja, diagnósticos que podem parecer TDI, mas não são TDI. Epilepsia e demências, por exemplo, Alzheimer, podem causar perda de memória e também pode causar confusão de identidade, porque causa confusão no geral. Tanto que, por exemplo, para a gente conseguir nosso laudo, a gente também teve que fazer um teste para demência, porque a gente tem histórico de Alzheimer na família, então para poder comprovar que no nosso caso não era Alzheimer, não era nenhum tipo de demência, a gente fez esse teste também. A junção de borderline e psicose também pode ser confundido com TDI porque vão ter sintomas parecidos. E, no geral, psicose pode ser confundida com TDI, assim como síndrome do pânico pode ser confundida com TDI. E transtorno somático também, porque eles compartilham os sintomas. E transtorno de estresse pós-traumático, junto com bipolaridade, também pode ser confundido com TDI.
E aí, novamente, não dá para poder ver os sintomas de forma separada e achar porque a pessoa tem esse sintoma e esse sintoma, ela automaticamente vai ter TDI, porque existem vários transtornos que causam sintomas parecidos, mas causar todos os sintomas dos critérios diagnósticos só o TDI. E isso é importante se ater também. Mesmo que um sintoma seja parecido, você precisa entender os critérios diagnósticos para saber se o diagnóstico está ali ou não. Os outros sintomas não são tão importantes, mas os dos critérios diagnósticos, que eu já falei, são os que realmente são importantes para você entender se você tem TDI ou não. Não dá para poder falar que só porque alguém tem amnésia ela tem TDI, porque como eu já falei, outras coisas podem causar amnésia. E também não dá para falar que só uma ruptura na identidade é TDI, porque borderline, por exemplo, também tem uma certa ruptura na identidade. Tanto que o borderline está no segundo nível de dissociação estrutural. Ele também tem uma ruptura na identidade, só não é tão forte quanto no TDI. E ele cria as partes emocionais, que são essas partes mais rudimentares. Eles não têm um desenvolvimento como o Alter tem. É importante falar também diagnósticos que geralmente são dados de forma errada. Então, por exemplo, a pessoa é diagnosticada com tal transtorno e depois percebe que na verdade era TDI. Bipolaridade, psicose borderline muito frequentemente são diagnosticados para sistemas, quando na verdade o diagnóstico deveria ter sido TDI. Mas é importante lembrar que um diagnóstico não exclui o outro, então a pessoa pode ter psicose, borderline e bipolaridade e também ter TDI. Mas é que geralmente esses transtornos são diagnosticados porque eles têm sintomas parecidos e talvez a pessoa não tenha aquilo e tenha TDI, mas sim é possível que a pessoa tenha qualquer outro transtorno com TDI, porque diagnóstico não é uma coisa que exclui o outro diagnóstico. E esse diagnóstico pode ser dado de forma errônea porque isso vai depender de quais sintomas o profissional está vendo e de quais sintomas aquela pessoa está conseguindo relatar, porque, novamente, a pessoa tem amnésia. Então, muito provavelmente, ela não vai saber ou perceber todos os sintomas para conseguir relatar. Possível que o ângulo tenha mudado porque eu tirei o celular do lugar, mas enfim. Agora, para fechar o vídeo falando sobre cisfake e... aqui, ó. Comigo, eu estou falando sobre o que o artigo diz, porque esse vídeo é falando sobre o estudo, é um resumo do estudo que eu fiz em cima desse artigo. O que o artigo diz que sistemas fake ou pessoas que estão fingindo ter TDI fazem é tentar convencer o profissional que tem TDI e não falar sobre os sintomas de TDI. Então, só tentar convencer do diagnóstico e não que tem os sintomas do diagnóstico. A pessoa fala sobre o transtorno e sobre as outras identidades sempre de uma forma positiva, sem falar das partes negativas e dos prejuízos que ela tem na vida com o transtorno. Essa parte vai falar especificamente sobre o diagnóstico, receber o diagnóstico e o contato com o sistema. A grande maioria de pacientes com TDI rejeitam a possibilidade de terem TDI quando elas são diagnosticadas sem conhecimento do sistema ou quando elas têm contato com o fato de que elas têm TDI, porque não consegue lidar com essa informação. E isso pode ser porque os pacientes podem não conseguir lidar com a informação de que eles têm TDI, ou com traumas que eles viveram, ou com aspectos de si mesmo, aspectos do sistema. Então, geralmente, a reação ao diagnóstico e ao primeiro contato com o sistema, no geral, não é uma reação positiva. Então, quando o paciente chega no consultório falando sobre TDI somente de forma positiva, é um sinal de que esse paciente pode estar fingindo. Mas lembrando aqui que se você não convive com a pessoa, você não é o profissional que atende essa pessoa, você só conhece essa pessoa pela internet, você não tem capacidade alguma de falar se ela tem TDI ou não, assim como você também não tem capacidade alguma de falar se a pessoa tem qualquer outro transtorno ou não, porque você não é o profissional que está cuidando dela. Então não use nenhuma das informações nesse vídeo para poder invalidar pessoas ou para poder falar que tal pessoa tem alguma coisa tentando empurrar um diagnóstico para a pessoa, principalmente se você não for profissional da área. Se você for profissional da área e está fazendo isso, cadê o negócio de ética? Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude sistemas principalmente. Lembrando que vai ter mais vídeos nessa série de estudos
e mais vídeos sobre esse artigo específico. Ele é bem grande, então eu quis trazer em vários vídeos para conseguir falar mais sobre cada tema. E eu espero que vocês continuem aqui para poder ver os próximos vídeos e compartilhe com os amigos, compartilhe com sistemas que você conhece. E a gente se vê no próximo vídeo. Até depois!